amados colegas, nossos companheiros, nossos internautas que estamos assistindo pelo nosso canal. Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais uma das nossas videoaulas da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério de Missão, Campo de Guaraituba, Colombo, Paraná. Muito bem, queridos, mas estamos chegando aí já para aproximando do nosso trimestre, e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11 da série de estudo A Razão da Nossa Festa, que é o nosso manual de estudo, e hoje nós vamos tratar do assunto intitulado A Segunda Vinda de Cristo, uma matéria bastante difícil, porque envolve um pouco de escatologia, mas logo mais estaremos falando sobre isso. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 18, e Lucas, o médico amado, capítulo 21, versículo 25 ao versículo de número 27. O nosso texto áureo, o texto ouro, como alguns costumam dizer, está em Mateus capítulo 24, versículo 27, onde diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Lembrando que essa palavra relâmpago, no original, ela é arpagésometa, é a palavra que descreve a velocidade do relâmpago, né? Então, para traduzir para o nosso português, foi usado a palavra relâmpago, que é a palavra mais próxima do original. A nossa verdade prática vai dizer: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A primeira, ele vai vir invisível ao mundo para arrebatar a igreja. E a segunda será visível, corporal, como a igreja glorificada. Então, na segunda vinda, Jesus irá com a igreja que já foi arrebatada, já passou pelo tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, que é assunto para os próximos pontos, para estabelecer o reino milenar. Então, nessa lição, nós vamos apresentar, ou pelo menos o nosso escritor ele apresenta a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. Observe bem, nós vamos apresentar a doutrina bíblica a respeito da vinda de Cristo. Em momento algum nós vamos tratar de assunto escatológico. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque, queridos, a lição, aliás, a matéria de escatologia, ela é uma matéria muito difícil e ela precisa ser estudada à parte. Então, quando nós vamos tratar vinda de Cristo, trono branco, manifestação do anticristo, império de anticristo, besta, falso profeta e assim por diante, nós temos que estudar isso de uma maneira separada para nós não misturarmos a doutrina da segunda vinda de Cristo. Porque o nosso espaço que nós temos de tempo, ele é muito curto nas nossas escolas. E isto acaba gerando uma certa polêmica e muitas das vezes os nossos alunos, que era para sair bem informado, acaba saindo mal informado, porque nós criamos algumas polêmicas, há vários pensamentos diferenciados sem base bíblica, muitas pesquisas separadas da Bíblia com pensadores, muitas das vezes não arminianos, né? E fora do contexto pré-tribulacionista, que é o nosso caso como arminiano, que cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então nós estamos aí já encaminhando para o final do nosso trimestre, e essa lição será o foco à vinda do Senhor Jesus em duas fases. Nós dissemos: Jesus virá a primeira vez para a igreja, a segunda vez virá com a igreja. Então, toda a base do nosso estudo, dos assuntos, né, e dos eventos que estão por vir, a fonte de referência é a Bíblia Sagrada. Nós não podemos descartar aqui a possibilidade de pesquisas em outros livros, muitos livros de escatologia. Os senhores podem perceber que eu tenho vários livros aqui, e entre eles muitos livros de escatologias que trata dos assuntos. E eu posso dizer que nem todos são de ideias unânimes, né?
Então, a nossa fonte de estudo é a Bíblia, mas vale pesquisar, buscar informações em fontes seguras a respeito deste assunto, né? Mas a fonte principal, voltamos a dizer, é a Bíblia Sagrada, porque nela, irmão, nós temos tanto a história, os eventos da história da humanidade, bem como profecia desde a antiguidade, cumprimento cabal, né? E até o arrebatamento da igreja. O anúncio e as profecias contidas na Bíblia, né? Ela se remonta ao tempo, ao nosso tempo, né? Vai até o tempo de Enoque, e o primeiro Enoque, e o segundo que fala sobre os assuntos escatológicos, os assuntos da vinda de Jesus, foi Enoque, e finaliza com João na ilha de Pátimo. O Evangelho de Judas, versículo 14, porque Judas não tem capítulo, diz assim, ó: e deste profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem são esses milhares de seus santos? Esse milhar de santos é a igreja arrebatada, que já passou pelo tribunal de Cristo, já passou pela boda do Cordeiro, e agora volta como a igreja com Cristo para o estabelecimento do reino milenar. Judas está se referindo aqui então à sua segunda fase da volta de Jesus, e não a primeira fase, porque a primeira fase da vinda de Jesus deu com o advento do seu nascimento. Observe bem, Jesus já veio a primeira vez no advento do seu nascimento para a nação de Israel. Israel rejeitou. Jesus estende o seu favor, a sua graça à igreja gentílica. Então, esse foi o primeiro advento, a primeira vinda de Jesus. A segunda vai se desdobrar em duas fases, né? Que a primeira fase da vinda de Jesus, nós já falamos do advento, e a segunda fase em duas partes distintas. A primeira para a igreja em total segredo, somente a igreja vai ver, né? Nós já citamos lá o alarido, a voz de arcanjo, trombeta de Deus, mas eu vou ler o versículo na íntegra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Três coisas acontecem aqui: voz de arcanjo, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Note isso aí. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No entanto, esse versículo ele mostra três eventos diferentes. Não é um único evento que está contido nesse versículo. Primeiro, alarido. O que é alarido? Alarido é um grito, um clamor. E esse será somente para a igreja. Voz de arcanjo, chamada para a nação de Israel, porque sabemos que o arcanjo Miguel, ele é o guardião da nação de Israel. Então, alarido para a igreja, voz de arcanjo para a nação de Israel. Mateus capítulo 24, versículo 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Aqui dá uma referência, alguém pode afirmar que seria só para os judeus, mas aqui nós podemos entender que, embora que ainda existe judeus espalhados por toda a face da terra, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, a quantidade de judeus que estão em países, né? E certamente esse versículo vai dar ênfase, ou a ênfase desse versículo será a nação judaica, porque Deus não trata mais na grande tribulação com a igreja. A igreja será salva de uma outra forma. Aliás, o povo que ficarem aqui não salvo, que ficarem no arrebatamento da igreja, serão salvos de uma outra forma. A trombeta de Deus é convocação das nações para o julgamento. Convocação das nações para o julgamento das nações. Então esses três toques serão separados por um período considerável de tempo. É que a gente não tem aí muita noção sobre isso. A segunda vinda será para para todos. A Bíblia diz que todo olho verá. Ele virá para aniquilar os ímpios e estabelecer a era milenar. Capítulo 24 de Mateus, versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Meus queridos e amados irmãos, que sinal será esse da vinda do Filho do Homem?
Aqui nós temos então o toque, o segundo toque, que é o toque da trombeta, né? Então, que é chamada a voz do arcanjo, melhor dizendo, a voz de arcanjo. Então, como a voz de arcanjo é a convocação para Israel, até então Israel não creu no Senhor Salvador Jesus Cristo. A partir desse momento, então, como toque, eles reconhecerão a manifestação do Senhor em glória. Depois, querido, nós temos também aqui, dentro dos eventos da volta de Jesus, falando do estabelecimento do reino milenário, nosso escritor ele vai colocar aqui o destino dos impérios antigos. Por que que o escritor colocou, o comentarista da nossa lição colocou este assunto? Ele não colocou este assunto para ser estudado como escatologia, mas para mostrar a soberania do reino de Cristo. Então, todos os impérios antigos caíram para dar lugar ao império de Cristo. A sucessão dos eventos relacionados aos impérios que passam a apontar para a soberania e o estabelecimento do reino de Deus na terra, a saber, o milênio. Então nós temos aqui, não sei se vou conseguir mostrar para os irmãos, mas nós temos aqui a estátua, né, de Nabucodonosor, aonde nós assinalamos ali as fases desses reinos. Nós temos a primeira fase aqui, o leão, representado pela Babilônia, a Era do Ouro, o Medos e Persa, a prata, o leopardo, que é a Grécia, que representa o bronze, e depois nós temos a besta terrível, né? O animal espantoso. Então, esses aqui foram os 4 primeiros reinos, embora que existem 7 reinos que passaram ou que ainda existe sobre a face da terra. Mas aqui a lição está falando desses 4 reinos, né? O primeiro como leão, que tinha asas e assim por diante. Esse animal é reconhecido como sendo a Babilônia. Depois os irmãos poderão pegar no nosso blog o estudo completo sobre esses 4 animais. O leão, o urso, o leopardo e depois o animal terrível, né? Que é a besta que surge do mar. Depois nós temos também sobre a diáspora judaica. O que é a diáspora? Diáspora seria a dispersação, né? Jeremias capítulo 16, verso 13, nós temos a diáspora babilônica, que foi quando eles foram para a Babilônica, e Esdra capítulo 1, verso de 1 a 13, nós temos a profecia do retorno. Jeremias capítulo 16, verso 13 diz assim, ó, portanto lançar-vos-ei fora da terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis os deuses, alheio de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Nunca mais direi. Veja, querido, quando o pessoal estava na Babilônia, eles penduraram suas harpas no salgueiro, esqueceram praticamente do louvor a Deus. Aí quando os babilônicos aparecem, diz, canta para nós o cântico de Sião. Eles disseram, como cantaremos nós o cântico de Sião, estando nós em terra distante? Mas aí vem a profecia de Êxodo, capítulo 1, e versículo de 1 a 13, que diz, no primeiro ano de Ciro, da Pérsia, para que cumprisse a palavra do Senhor, pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia. E aí o versículo vai indo, né? E o verso 13 diz, que há entre vós e todos os povos, seja seu Deus, com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, que está em Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então nós temos aí toda a profecia. Depois nós vamos ter a parte da história, né, da primeira diáspora, aconteceu aí no ano de 586, quando Nabucodonosor II, o imperador babilônico, invadiu o reino de Judá, destruiu Jerusalém, o templo, deportou os judeus para a Mesopotâmia, mas a dispersação se inicia realmente no ano 722, também com o reino de Israel. Mais tarde foi Judá, né? 722 foi Israel e 586 Judá. E aí assim nós temos toda a história, né?
Depois nós temos a diáspora, que foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus, no Lucas capítulo 21, versículos 23 a 24, e também depois nós vamos ter o retorno, né, que está lá em Jeremias capítulo 31, verso 17. O Jesus disse: mas ai das grávidas e das que criarem naquele dia, porque haverá grande aperto na terra, e a ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações será levado cativo. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Mateus capítulo 21, versículo 23 e 24. Mas Jeremias capítulo 31, versículo 17 diz: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Israel, queridos, ficou fora da sua pátria por um período de aproximadamente 18 séculos, né? Desde a Babilônia até a constituição do Estado de Israel em 1948, quando Oswaldo Aranha assinou o decreto para Israel ter o seu hino, a sua bandeira. Isso, irmão, é tão lindo. Eu tenho um livro aqui, Andando por Onde Jesus Andou. Esse livro tem uma carta do prefeito de Israel. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para poder mostrar para os meus queridos. Vai ser meio difícil achar ele aqui agora. Tem uma carta do prefeito de Israel que ele mandou na época para o presidente Figueiredo, agradecendo ao Brasil por ter dado a eles o direito de pátria, o direito de ter seu hino e de ter a sua bandeira. Esse livro é um livro muito importante, um livro bonito, já me acompanha há mais de 35 anos, aonde o prefeito de Israel faz esse agradecimento. Então, em 1948, Israel, então, ele tornou-se pátria, né? Tornou-se a pátria o povo de Israel teve a sua nova nação, né? A segunda diáspora nós temos aí, anunciado pelo Senhor Jesus, e ela se completou no ano 70, depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém. Isso cercou uma nova diáspora, ou seja, acarretou a nova diáspora, fazendo os judeus irem para todos os países da Ásia Menor. Aí nós temos a África, sul da Europa, as comunidades judaicas que se estabeleceram nos países do leste europeu, ficaram conhecidos como os aquesanes, né? Se não confundir essa palavra com os netos de Noé, que tem o mesmo nome, né? Os judeus do norte da África migraram para a Península Ibérica, expulsos de lá, expulsados lá pelo crescente cristianismo do século XV, migraram para os Países Baixos, Balcã, Turquia, Palestina, estimulado pela colonização europeia. Eles foram expulsos também de lá, chegaram aos continentes americano, Etiópia, e, enfim, a presença judaica ela está em todo o lugar. Então veja que essa diáspora, meus amados, tirou o povo da sua pátria. Mas se estima que hoje mais de 6 milhões de judeus foram exterminados durante a Segunda Guerra Mundial. Isso impulsionou o restabelecimento do Estado de Israel. E nós temos aqui também o povo de Israel, depois de 2000 anos de domínio estrangeiro. A diáspora terminou em 1948 com a tomada da Palestina e criou-se o moderno Estado de Israel. E em 1996, estimou que haja aproximadamente 6 milhões de judeus já vivendo em Israel. Veja que o retorno está acontecendo. Nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, cerca de 6 milhões vivendo em Israel, cerca de 5,5 milhões nos Estados Unidos, 4 mil na França, 380 mil no Canadá, 350 no Reino Unido, 189 mil na Rússia, 180 mil na Argentina, 120 na Alemanha, 110 no Brasil e 70 mil estão no Chile. Então ainda existe muitos judeus espalhados por toda a face da terra, mas existe a promessa que esse povo voltará para a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar um pouquinho agora sobre os termos bíblicos para a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós temos aqui dois termos bíblicos que parece que eles
eles fazem uma conotação. No entanto, existe alguma diferença. Por exemplo, a parousia, parousia, né? Significa chegada, a vinda ou chegada. Aí nós temos o verbo ir e o verbo vir, que ele vai dar um parecer sobre isso, né? Então, no Novo Testamento, a parousia significa retorno visível de Jesus do céu para julgar vivos e os mortos, tal como plasmado no juízo final. Assim estabelece formalmente o glorioso reino de Deus. A questão de ir, na parousia nós temos o vir do Senhor e o ir da igreja. Aqui está a figura do arrebatamento, que diferencia da epipaneia. Então, a parousia é o vir do Senhor e o ir da igreja a encontrar com o Senhor nos ares. Manifestação e a aparição, que está relacionado então com o termo epipaneia, que se aplica mais à segunda vinda de Cristo, embora que tenha relacionamento com a primeira vinda, mas o termo mais apurado está ligado à segunda vinda, porque o termo epipaneia significa aparição, resplendor, indica a visibilidade do retorno de Cristo. O termo é bastante restrito nas epístolas pastorais, né? Mas Paulo também o utiliza na segunda epístola ao Tessalonicense, onde diz que Cristo destruirá o iníquo com a epipaneia, ou seja, com a aparição da sua parousia, ou seja, com a manifestação da sua vinda. Então aqui nós temos a explicação desses dois termos para dar um vislumbre e uma clareada. É a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Essa palavra aplica tanto para a primeira quanto a segunda vinda de Cristo, fazendo essa separação que nós fizemos. Então, a imortalidade veio através da aparição, ou seja, da epipaneia, de Jesus em carne, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 10. Mas isso também é fruto, uma vez que aguardamos o quê? O aparecimento, a epipaneia, da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Tito, Epístola de Tito, capítulo 2 e verso 13. Então o termo epipaneia, ela tem três largos abrangentes significados. Primeiro, aparição de Cristo no seu advento, na sua vinda como um relâmpago para arrebatar a igreja, e na sua vinda gloriosa no final da grande tribulação. Depois nós temos também a revelação de Cristo, que é o Apocalipse, que tem significado de desvendamento, desdobrar, revelar. O sentido da aplicação da palavra com respeito à vinda de Cristo é a revelação que ele é hoje para o mundo interior. Sua glória, seu poder, o seu reinado ainda estão encobertos, mas será revelado na sua vinda, com o aparecimento e com o retorno, com a parousia e com a epipaneia. Teremos então a revelação, que é a revelação apocalíptica daquilo que ele é realmente. E João teve uma pequena visão, um pequeno deslumbre, quando ele viu Cristo glorificado em Pátimo. Toda aquela vestimenta, vestes brancas, mangas talares, cinto à altura do peito, cabelos brancos. Tudo isso descreve o poderio de Cristo de uma forma bem singular. Quem sabe os irmãos, se o nosso blog vai achar esse estudo lá. E nós explicamos e falamos sobre essa manifestação de Cristo ao apóstolo João na ilha de Pátimo. Tudo o que ele é atualmente será mostrado ao mundo conforme o livro de Apocalipse. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 diz: E a vós que sois atribulado, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Também 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7 e 8 diz: De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a epipaneia, a manifestação e a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para ser irrepreensível no dia do Senhor. Aqui a tradução é no dia da sua revelação. Por isso que nós temos esse texto bíblico. Os eventos da segunda vinda de Cristo. Nós temos aqui, queridos,
A primeira vinda, nós já falamos que é o arrebatamento, que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios 1 e verso 7 também. O arrebatamento da igreja acontecerá em silêncio para o mundo, pois só os que dormem no pó da terra e os vivos salvos vão ouvir o alarido, o grito, o clamor. Veja que a lição fala num abrir e fechar de olho. Mas essa afirmação está incorreta. Por que incorreta? Porque fechar eu fecho quando eu quero e abro quando eu quero. Então, o termo do original é num piscar de olho. E esse piscar de olho dura aproximadamente, alguém fala 7 milésimo, mas em algumas ou outras fontes diz que é 1,2 fascículos de segundo, sem levar em conta o tempo que o cérebro leva para se desligar. Então veja, uma pessoa vivendo uma média de 70 anos, ele fica aproximadamente 21 dias cego nesse período dele piscar. Você pode procurar isso aí lá no site superabril.com.br/piscada. Você vai encontrar toda essa informação, desde quantas vezes você pisca por minuto e assim por diante, certo? Mas é só uma questão de cultura. Então, a vinda de Cristo em glória. Primeiro ele virá para a igreja, depois virá na segunda vinda em glória, né? Então, essa segunda vinda de Cristo só ocorrerá 7 anos após o arrebatamento da igreja, quando o Senhor virá visivelmente para toda a humanidade. Então, o versículo Mateus 24, verso 30 e versículo 31 diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vindo o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijos clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade. Muito bem. Qual será então esse sinal? Nós já falamos no início, lembrando lá nos 3 toques que nós estudamos no início, que esse sinal se refere à voz do arcanjo, que é a convocação para a nação de Israel. Quanto aos escolhidos que vão ser juntados dos 4 ventos da terra, vamos deixar isso aí para a próxima lição, a lição de número 12, que tem um item sobre o arrebatamento, que incluirá os mártires da grande tribulação, onde o professor vai falar sobre essa questão de ressurreição. Então vamos deixar para o próximo professor. Então fica aí uma dica para todos que gostam de estudar sobre a escatologia, a questão da ressurreição dos mártires e os fiéis que estarão na terra por ocasião da segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer com eles? Quem morreu durante a tribulação vai ressuscitar imediato? Vai ficar para o final? Como vai ser isso? Nós vamos aprender na próxima lição. Grande tribulação. A grande tribulação, irmão, se dará entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Será um tempo que Deus vai tratar com Israel e será um tempo de angústia que nunca houve desde os tempos mais antigos. Meus amados, Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todos os que for achado escrito no livro da vida. Ainda Joel capítulo 22, verso 3 diz, dia de estreva e de escuridão, dia de nuvem densa, o versículo vai dando uma série de explicação, né? Mateus 24, 21 e 22 diz, ó, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem tão pouco haverá. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Mais uma vez nós temos um assunto escatológico aí a respeito dos escolhidos. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Essa é a nossa crença arminiana. E nós temos aqui então a manifestação do anticristo. Veja, querido, que segundo a Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 7, vai colocar em xeque muitos pensamentos da questão da atuação e do reino do anticristo, o império do anticristo, o estabelecimento do anticristo. Veja uma coisa, querido, que o espírito do anticristo, pelo menos em off, entre as interpretações, por inferência da Escritura Sagrada, o espírito do anticristo já está no mundo. Aliás, a Bíblia fala disso também, né?
Porque o ministério, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 9, tem aqui um versículo muito glorioso, que diz, porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Outra questão também muito discutida, tirado ou afastado em relação ao Espírito Santo. Alguns teólogos, pelo menos, afirmam que não tirado, mas afastado, mas já foi assunto de lições anteriores. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígio da mentira. Então o anticristo, ele vai aparecer no cenário de Israel, no cenário mundial. Observe bem que eu tive dando uma olhada em alguns materiais e vai falar do anticristo como governo local, como alguns céticos até diz que o mundo nunca poderá ser governado por um homem só, e etc, etc. É claro que o anticristo não vai governar sozinho. Ele vai ter um grupo, um colégio, né? Pessoas que estarão ligados ao anticristo como seu braço direito. Um egregio colégio de colaboradores para trabalhar com o anticristo. Hoje nós temos já as criação dos mercados comuns, Mercosul, por exemplo, Mercado Comum Europeu, que é uma polêmica, tem alguns assuntos escatológicos sobre isso aí também. E hoje, o palco armado para a manifestação do anticristo já está pronto. Nós não estamos esperando mais nada para a manifestação do anticristo. As pessoas falam muito chip. Querido, nós já estamos chipados. Nós não temos mais para onde correr. A partir do momento que você faz um cadastro em alguma rede social, que você faz seu cadastro para compra em algum site de compra, quando você cria o seu Facebook, quando você cria o seu e-mail, você automaticamente está dando direito de ser chipado. Por quê? O teu CPF já está lá. Hoje, se você entrar na rede social, aí no Google, e procurar pelo meu nome, você vai me encontrar em vários lugares. Então, o anticristo ele já está com o palco armado para o gerenciamento de todas as pessoas. Então, é humanamente incrédulo dizer que o anticristo não vai governar o mundo sozinho. Ele vai ter na sua mesa, quem sabe, um telão muito maior do que esse que vou mostrar para vocês. Aqui, ó, que está à disposição vai estar à disposição do anticristo, o qual ele estará controlando todas as pessoas. Hoje, nós que trabalhamos nas pequenas empresas, nós controlamos nossos filiais em todo o Brasil por um toque de Mauser. Então, os senhores imaginam o poderio do anticristo com a manifestação satânica, com a tecnologia que o mundo tem hoje. Hoje se fala de uma mesa que está para ser lançada, aonde você vai, não vai ter mais papel, não vai ter mais nada. Você compra, você paga, você faz a contabilidade, você gerencia os processos jurídicos, você faz tudo sozinho. Então, os senhores imaginam o poderio que o anticristo vai ter em mão, com o seu legado de colaboradores, espalhado por todo mundo. Observe bem que haverá o reino do anticristo será mundial. Ele vai ter representantes no mundo inteiro. Então ele estará governando, sim, de uma central, vamos dizer assim, de uma catedral, uma catrédica, aonde será a sua base, o seu quartel-general. Mas os seus representantes estarão presentes em todo o mundo. Ricos e pobres passarão pelas malhas finas do domínio do anticristo. Não escapará ninguém e nem nações. Todas as nações estarão sobre o seu governo. Aí nós poderíamos apresentar aqui vários nomes de supostas pessoas que têm algum dos seus poderes na mão. Eu me lembro quando o pastor Hugo Carial Penan nos fez um seminário de escatologia e ele falou sobre o Gorbachev.
E perguntaram ao Gorbachev, porque o Gorbachev tinha uma mancha na testa que parecia o mapa mundi. Aí perguntaram ao Gorbachev, disse para ele: senhor Gorbachev, o senhor tem o mapa do mundo na cabeça? E ele respondeu para o repórter: eu não só terei, num futuro bem próximo, eu não só terei o mapa do mundo na minha cabeça, como terei o mundo na minha mão. Mas aonde está Gorbachev? Então não dá para nós pegarmos esses nomes da história, da economia, esses nomes fluentes da sociedade econômica e dizermos que essas pessoas assumirão mais tarde o governo do anticristo. Primeiro, porque há uma profecia, pelo menos entre as linhas da Bíblia Sagrada, que o anticristo possivelmente surgirá da tribo de Dan, uma tribo que deixou de existir, e ela se levantará. Como ela se levantou no passado, se levantará também no futuro. Então, em escatologia, nós não podemos afirmar muita coisa. A gente precisa especular, correr, buscar conhecimento, mas temos muito cuidado para não afirmar aquilo que nós, às vezes, não temos condições de provar. Nós temos suposições, mas não provação. Porque muitos versículos da Bíblia, irmãos, precisam ser estudados com muita cautela. Porque o mesmo versículo, ele poderá estar falando de dois tempos diferentes. Precisamos fazer uma hermenêutica muito acurada desses versículos para que a gente não crie uma heresia. Porque nós podemos criar uma heresia bem, como cristãos salvos Jesus, criar uma heresia através do nosso conhecimento, talvez quase que inconsciente. Certo, meus amados? Então a manifestação de anticristo será, então, operação da injustiça. Primeira coisa, injustiça. E ele fará, na primeira semana, ele fará um concerto com Israel. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9 e versículo de número 27. Esse concerto vai durar então até no meio da semana, que corresponde aos 3 anos e meio da grande tribulação, quando o anticristo então romperá esse pacto. Então essas são palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Está lá em Jeremias capítulo 30, versículo 44, versículo 4, verso 7, que diz: porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os ombros, com o que está dando à luz. E por que se tornaram pálido todo o rosto? Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Veja que nós temos aqui o período, uma profecia sobre a segunda parte, a segunda metade da semana profética sobre o anticristo. Lembrando, querido, que a 70 semana de Daniel, ela teve uma parada na 69ª. Então nós estamos aí com um período de quase 2000 anos da parada da semana de Daniel, da 60ª para a 70ª semana. Então a 70ª semana, ela se dará início após o arrebatamento da igreja, que é o período que Deus vai tratar com a nação de Israel e não mais com a igreja. Mas vamos deixar esse assunto para uma próxima oportunidade, só para dar uma ventilada. Então esse período de angústia é o tempo que Deus vai preparar Israel para o encontro real com ele, conforme expressou o livro de Amós. Amós capítulo 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse versículo também pode ser interpretado de duas formas. A primeira Amós pode estar falando do cativeiro babilônico, e a segunda Amós está falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus em glória. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Aleluia! Essa é a parte melhor da nossa lição, né? Enquanto o derramamento da ira de Deus e os flagelos descritos no livro de Apocalipse ocorrem na terra, a igreja estará guardada nos camarotes eternos celestiais. Aí Jeremias capítulo 26, verso 20 diz:
Vem, povo meu, e entra nas tuas câmeras, e fecha a porta sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. O tribunal de Cristo dará lugar à recompensa do justo pelo seu trabalho. Em vida, não se trata de julgamento para condenação, mas para salvação, para avaliação do trabalho prestado a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 3, de 11 a 15, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual Jesus Cristo é. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Então, o tribunal de Cristo não é julgamento para salvação. Aliás, o tribunal de Cristo é para galardoar. E bodas do Cordeiro. Haverá um banquete para a igreja após o arrebatamento, com uma bandeira cujo emblema é o amor de Cristo. E Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 4, diz: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Então esse será um momento muito glorioso. Já posso sentir saudades do céu. Não sente tu também saudade de ir embora deste mundo, para estar para sempre com o Senhor? Eis o momento oportuno, é o tempo de salvação, é agora. E ao encerrarmos este nosso pequeno estudo, meu amado, regozijemos e alegremos-nos, pois a vinda do Senhor Jesus está mais perto que pensamos. Não estamos esperando para amanhã nem para depois, estamos esperando Ele para hoje. É iminente, é evidente. Olhai para os sinais, os barulhos das ondas, furacões, fome, peste, terremoto, a aflição do presente século. Tudo isso indica o prenúncio da vinda de Jesus. Observe que todas essas coisas aconteceram nesse passado, mas não em escala alarmante e assustadora, pelo qual nós estamos vendo em nossos dias. Fiquemos atentos e esperamos, vigiando em oração. O Senhor Jesus virá a hora de mundo. Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima videoaula, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Pra mim